Olá pessoal, nessa videoaula eu vou mostrar como a gente cria em HTML um site cenário, que é um site tipo esse daqui, onde os objetos de um cenário seriam os links para cada página de um site. Então vamos começar aqui. Eu tenho aqui no Photoshop um cenário que eu criei com alguns objetos. Então eu tenho aqui a camada do fundo, né? Eu deixei tudo separado por camadas. A camada do skatista, uma camada para cada skate e uma camada para logo aqui em cima, ok? Primeira coisa que eu tenho a fazer é recortar cada objeto e salvar como objetos diferentes numa pasta onde eu vou criar esse site, ok? Onde vão estar os arquivos do site. Então eu vou tirar a visualização aqui das outras camadas, deixar só a camada de fundo. Tá? Eu preciso salvar uma camada para cada elemento desse site. Vou lá em arquivo, salvar para o web. Ok, aqui você decide a qualidade, enfim. Não vou entrar profundamente nessa parte. E vou clicar em salvar. Ok, vou salvar aqui nessa pasta. Vou chamar esse arquivo de fundo. Dar o mesmo nome que eu dei ali para as camadas. Fundo, salvar. Ok. Agora eu vou colocar a visualização na camada do skatista. Vou selecionar esse skatista, tá? Usando a ferramenta de marcação retangular. Essa ferramenta aqui em cima, do lado esquerdo, né? A segunda ferramenta. Vou tirar também a visualização da camada de fundo. Vou aqui em imagem, cortar. E vou salvar essa imagem aqui também para o web. Só que dessa vez, em vez de JPG, eu vou salvar como PNG24, porque eu preciso dessa transparência, né? Preciso que essa imagem seja transparente. Vou clicar em salvar e vou colocar aqui skatista. Salvei. E vou dar um Ctrl+Z aqui para voltar, né? Um passo anterior. E vou fazer a mesma coisa com os outros objetos. Então vamos lá. E essa daqui então é a última imagem que eu estou salvando. Vou dar um Ctrl+Z para voltar no passo anterior, né? Sempre que eu recorto e salvo, eu dou um Ctrl+Z para voltar no passo anterior e eu não perder o layout. Ok? Então agora vamos para a segunda etapa, que é montar isso em HTML e CSS. Bom, eu tenho aqui no Notepad++ dois arquivos, um arquivo HTML e um arquivo CSS. Ok? Aqui o arquivo HTML tem uma estrutura básica, a gente vai começar a montar em cima desse arquivo aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui um div, que vai ser a div do cenário, o div do fundo. Tá? Então, portanto, eu vou colocar aqui um id para ela e vou chamar aqui de fundo, certo? Vou salvar esse arquivo, vou no style.css e vou criar aqui uma regra para esse div fundo. Então, div hashtag fundo e eu vou colocar as propriedades. A primeira propriedade é a propriedade background, que eu vou colocar aquela imagem de fundo desse div. Então aqui o URL, certo? Vou colocar aqui então o caminho para essa imagem. Eu salvei a imagem e os arquivos HTML e CSS todos na mesma pasta. Então aqui basta eu colocar o nome da imagem e o formato. O fundo eu salvei como JPG. Eu vou pedir que esse fundo não se repita, né? Seja uma imagem só de fundo. Ok? Feito isso, vou salvar o arquivo. Vou voltar aqui para o meu HTML. Opa, faltou uma coisa, senão não vai aparecer, que é colocar a largura e a altura dessa imagem. Eu estou usando a imagem com 1024 pixels de largura. Esse é o tamanho da minha imagem. E de altura estou usando 768 pixels. Agora sim essa imagem vai aparecer. Vou salvar, vou aqui no meu HTML e vou pedir para executar no navegador. Então está aqui
a minha imagem, o div com a minha imagem de fundo. Ok? Então vamos dar continuidade. Vou centralizar esse div utilizando este comando aqui. Não vou explicar isso, que não é o escopo dessa videoaula. Tá? Então, vamos lá. Poderia ter apenas atualizar. Então está aqui centralizado. Vou colocar na home um fundo preto para ficar mais legal isso daí. Então, o arquivo vai ter um fundo preto. O site vai ter um fundo preto. Ok, tá aí, ó. Certo? Ok, agora vamos colocar aqui os objetos, e é aqui que vem a parte que eu quero explicar para vocês, a questão da propriedade CSS Position. Ok? Então vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai colocar nesse div, que a gente chamou de fundo, uma propriedade chamada Position com valor relativo. E aqui dentro eu vou colocar um outro div, que é um div que vai ter um objeto. Tá? E esse div a gente vai conseguir posicionar ele ali dentro do div fundo. Eu vou dar um id para ele também, ou um id, uma classe nesse caso. Vou colocar aqui um skate, skate1.png. Desculpa, que não é o nome da imagem, é o id que eu estou dando. Dentro do div que eu vou colocar a imagem. Que eu vou colocar aqui sim, skate1.png. Tá? Se eu salvar isso daqui e executar no navegador, já vai aparecer meu skate lá em cima. Então como é que eu posiciono agora esse skate dentro desse outro div? Então aqui tem um div, né, que está dentro desse outro div que tem o fundo desse muro aqui. Vocês perceberam que esse div eu tive que colocar essa imagem como fundo, e nesse div aqui eu não coloquei como fundo porque ela vai ser um link. Tá? Então eu preciso que essa imagem esteja ali no HTML mesmo aqui, né? Então, como é que a gente vai posicionar? Então vamos lá. Como é que vai funcionar isso? Eu criei aqui uma imagem, vou mostrar para vocês. Deixa eu abrir ela aqui. Tá aqui essa imagem, eu criei essa imagem para vocês. Esse azul seria o div fundo que a gente criou. Tá? Nesse div a gente vai colocar a seguinte propriedade, position com valor relativo, porque vai ser em relação a ele que os outros objetos vão se posicionar, em relação às bordas desse div que os outros objetos vão se posicionar. Por exemplo, o skate que eu acabei de colocar ali. Ele vai se posicionar em relação a esse div azul a 230 pixels de distância do topo e a 50 pixels de distância da borda da esquerda. Então como é que a gente faz isso? A gente coloca assim, position absolute, com valor absolute, é um valor absoluto em relação ao outro div, onde do topo vai se afastar, vai se distanciar 230 pixels e da margem esquerda vai se afastar 50 pixels. Ok? Então vamos fazer isso. Vamos para o Notepad++, onde eu tenho que dizer que o div fundo vai ser o div relativo. E agora eu vou criar aqui uma regra para o div skate1, que vai ter uma posição absoluta em relação ao fundo, pois é até porque ele está dentro do div fundo. Então vou colocar aqui position absolute em relação ao topo. Eu vou ter 230 pixels de distância. Em relação à margem da esquerda do div fundo, eu vou ter 50 pixels de distância. Vou salvar e vou lá atualizar a minha página. Opa, faltou aqui o 1, por isso que não funcionou a regra. Agora sim, skate1. Então vamos lá, vamos atualizar. Agora sim, 230 pixels em relação ao topo e 50 pixels em relação
à direita. Então é assim que funciona o Position Relative e o Position Absolute. Eu coloquei aqui na imagem de exemplo mais um div que seria do skatista. Vamos fazer? Então, vamos lá. Então é só eu colocar outro div aqui embaixo. Vou dar um ID também. Chamado de skatista agora. E vou colocar a imagem do skatista aqui dentro. Ponto PNG. Vou salvar. Vou atualizar a página para vocês verem. Pode ver que o skatista aqui ficou por baixo do outro div do skate. A gente tem como trabalhar qual fica por cima e qual fica por baixo. Vou mostrar aqui rapidamente. Não vai ser o caso, mas vou mostrar aqui rapidamente. Vou criar aqui um div agora para o skatista, uma regra para o div skatista. E vou colocar aqui. Position Absolute. Agora eu vou me basear em outras bordas. Em vez da borda do topo e da esquerda, eu vou basear na borda da direita e na borda de baixo. Tá? A gente pode se basear nas outras bordas também do div relativo. Então vou colocar da direita, vou ter 0 pixel de distância, ou seja, vai estar colado no div da direita, e na de baixo eu vou ter 195 pixels de distância. Ok, vou salvar e vou atualizar. Vejam lá. Ok? Antes de fazer isso, deixa eu voltar aqui. Vou posicionar ele em relação à esquerda, vou deixar ele colado à esquerda, em vez da direita. Vou salvar, vou atualizar. Então veja lá a questão de estar por cima ou por baixo. Então o div do skate está por cima do outro div do skate. Como é que a gente vai mudar isso? Como é que a gente pode mudar isso? Usando a propriedade zIndex, que é o que vai posicionar como se fossem camadas, né? Ele vai criar uma indexação, um sumário, uma ordem no eixo Z, né, que seria o eixo de profundidade. Então, por exemplo, se eu colocar o skatista na camada 5, pode ser qualquer camada aqui, e o skatista na camada 2, então o skatista vai estar por baixo da camada do skate. Vamos atualizar? Veja lá, está por baixo. Se eu aumentar do skatista para a camada 12, por exemplo, salvar, pode ver que o skatista vai ficar por cima. Então a gente pode controlar os níveis de camada. Não é o caso, mas vamos deixar aí. Vou voltar aqui para a direita, então, para ele ficar na posição que eu queria. Como é que eu vejo essa posição no Photoshop? No Photoshop você pode ver a posição usando a mesma ferramenta de seleção e fazendo uma seleção. Veja a largura 50 e poucos pixels, por isso que eu usei 50. E a distância do topo, a altura, aquele Azinho que aparece ali, 234. Se no teu Photoshop não aparece isso, você pode ver na janela de informações. Você aperta a tecla F8 para ela aparecer, vai estar aqui largura e altura. Às vezes aqui aparece em centímetros, você pode trocar aqui para pixels, ok? Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso e até a próxima.